houvesse um grupo chamado os Veteranos do Vaticano, o cardeal eslovaco Józef Tonko seria o primeiro membro. Ele veio para Roma em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, e trabalhou ao lado de João XXIII, o Papa que começou o Concílio Vaticano II. Meu escritório era próximo à Basílica de São Pedro, então durante o concílio eu pude conversar com os bispos, levá-los às compras e checar se havia algum acontecimento divertido na reunião deles. Naquela época eu era um jovem oficial da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu não tinha o direito de estar no concílio, mas eu tinha muito contato com as pessoas que tinham. Ele viu a história ser feita. Viu não só como João XXIII desencadeou o concílio, mas também como o chamado Papa Bom promoveu o ecumenismo. João XXIII serviu na Bulgária e na Turquia. Ele conhecia esses países e estava em contato com o mundo eslavo e ortodoxo. Então ele tinha uma profunda compreensão da importância de ter uma unidade entre os cristãos. Mas foi João Paulo II quem pediu para o cardeal Tonko trabalhar na Cúria Romana. Karol Wojtyła fez dele arcebispo em 1979 e desde então ele viajou ao seu lado como prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Nós seguíamos o Papa na maioria de suas viagens. O cardeal Casaroli sempre brincou dizendo: "Veja como nós dividimos nosso trabalho. O Papa faz tudo e nós é que nos sentimos cansados." Existem também memórias dolorosas. O cardeal Tonko foi uma das poucas pessoas que viu João Paulo II durante seus últimos meses e ainda viu o dia que ele morreu, em 2 de abril de 2005. Eu vi as mãos dele, as mesmas que me consagraram bispo. Eu continuo a sentir aquelas mãos, em minha cabeça. Eu as beijei. Isso foi uma experiência extremamente motivante que vai estar para sempre comigo. Há 50 anos, o cardeal Tonko testemunhou milhares de peregrinos reunidos na Praça São Pedro para celebrar o início do Concílio Vaticano II. Agora ele olha para frente e vê a praça lotada mais uma vez. Desta vez para a canonização de João XXIII e João Paulo II. São João XXIII, São João Paulo II. Eles são santos porque foram papas ou justamente foram papas, foram escolhidos para essa missão por serem santos? Eu acredito mais nessa segunda possibilidade. Ambos eram homens de Deus, voltados para Deus, profundamente assim colocados, vivendo em profunda intimidade com Deus. Fazer a vontade de Deus era o normal. Por isso, por caminhos que hoje a gente olhando e vê só caminhos mesmo do Espírito Santo para acontecer assim, foram colocados na mais alta responsabilidade da igreja e ali exerceram, não buscando a glória, a satisfação, o elogio fácil, não, procurando fazer a vontade de Deus. O que a gente vê, tanto em João XXIII como em João Paulo II, aquele olhar firme no Senhor. Aquela preocupação de que o nome de Deus fosse conhecido e amado. E ele nos mostra que o caminho da santidade é isso, é fazer a vontade de Deus. E eles se santificaram na mais alta responsabilidade dentro da igreja. Mas cada um de nós deve se santificar ali, na sua vida, nos seus trabalhos, nas suas responsabilidades. Talvez você se pergunte, mas por que santos? Há necessidade da igreja ter santos? Não basta Jesus Cristo, que é o santo de Deus? Sim, em certo sentido basta. Mas vejam que desde o início da igreja, os primeiros cristãos perceberam o seguinte, como era importante destacar o testemunho daqueles que foram fiéis a Cristo. E nós sabemos que os primeiros que foram santos, que testemunharam, que seguir Jesus Cristo é fazer a vontade dele até o fim, foram os mártires, perseguidos, caluniados, eram condenados à morte e mantinham-se firmes, porque muitas vezes queriam que eles abandonassem a fé. E eles, não, eu quero ser fiel a Jesus Cristo. Quando eles morriam martirizados, os cristãos sentiam que havia necessidade de manter viva aquela chama, aquele testemunho, e destacavam, e guardavam
se houvesse alguma pintura, as lembranças do que eles tinham feito, para servir de estímulo a outros para dizer, veja, se aqueles lá conseguiram permanecer fiéis e foram alegres e morreram firmes, não tristes, deprimidos, ao contrário, muitos iam cantando para o martírio, é porque nesta hora Jesus Cristo lhes dava uma força especial. E essa força Jesus dá a nós cada dia para buscarmos a santidade. Então a santidade, para alguns, realmente ela tem o seu ponto alto no martírio. Mas a maioria de nós foi a situação de João 23, situação de João Paulo II. A maioria de nós é chamada a se santificar no dia a dia, na rotina do dia a dia. Sim, porque a nossa vida normalmente não é feita assim de grandes atos, de momentos extraordinários. Às vezes Deus nos pede isso. Mas esteja atento. Quem é fiel nas pequenas coisas, quem permanece firme diante do Senhor nas pequenas coisas, também nas coisas importantes será fiel. Então trata-se para nós não de buscar assim grandes coisas extraordinárias, fazer a vontade de Deus no dia a dia. Isso nos ensina João 23, cuja característica maior é a bondade. Isso nos ensina São João Paulo II, cuja marca mais importante é aquela paixão por Jesus Cristo que transbordava em tudo que ele falava e fazia. Ele nos ensina que ser santo é ter Jesus no centro de sua vida, é imitá-lo, é com ele aprender o que agrada ao Pai. Porque a força de fazer essa vontade, a graça, é nos dada por esse Cristo a quem procuramos ser fiéis. Para que esses dois novos santos da Igreja intercedam por você, pela Igreja e pelo mundo, para isso eu invoco a bênção do Senhor nesse dia tão significativo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.